Olá, meu nome é Robério Dias Leite, eu sou professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da UFC, infectologista pediátrico e médico pediatra do Hospital São José de Doenças Infecciosas. E fui convidado para falar com vocês sobre o sarampo, aspectos do diagnóstico, clínico e laboratorial. Bom, nós vamos falar sobre o sarampo, seus aspectos clínicos e o diagnóstico dessa doença que está reemergindo aqui no Ceará após 15 anos. Os aspectos epidemiológicos dessa situação e da vacina vão ser discutidos por outros colegas. O sarampo é um vírus esférico com envelope e o RNA é o material genético desse vírus. É um vírus do gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae, e tem na sua estrutura, no seu envelope, a hemaglutinina como o principal alvo da resposta imunológica do hospedeiro. E é importante para as vacinas a hemaglutinina do vírus do sarampo. Aqui nós estamos mostrando a família dos paramyxovírus, uma família de muitos vírus, o parainfluenza 1, 2, 3 e 4, o vírus da cachumba também é da família paramyxovírus e vírus essencial respiratório. E aí também, como o gênero Morbillivirus, o vírus do sarampo. Então isso mostra que é um vírus respiratório de alta contagiosidade. Do ponto de vista de transmissão, ela ocorre através das gotas de secreções respiratórias e aerossóis suspensos no ar. Esse conhecimento é importante em relação à questão do isolamento do paciente, que tem que ser um isolamento para aerossóis. A incubação é 10 dias antes da febre e 14 dias antes do exantema. E, obviamente, que do ponto de vista clínico, o exantema é o principal marco para a gente conhecer o período de incubação do sarampo, já que a febre é um sintoma inicialmente inespecífico, o exantema vai surgir depois. Nós sabemos que o paciente é infectado através do trato respiratório, o vírus é apresentado aos macrófagos, às células dendríticas e ao sistema imunológico, ganha os linfáticos regionais, daí ele tem uma disseminação hematogênica, chega na via aérea de novo e aí ele é expelido e transmitido para outros pacientes. O quadro clínico do sarampo já é descrito há muito tempo e as principais características são uma febre alta, o paciente apresenta tosse intensa, coriza e conjuntivite, de modo que a princípio pensamos se tratar de uma infecção viral de vias aéreas comum, mas por volta do 4º dia após o início desses sintomas surge um exantema crânio-caudal, um exantema maculopapular morbiliforme e que é essencial para o diagnóstico da doença. Então, é considerado um paciente suspeito de sarampo aquele paciente com febre, com exantema e um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, ou coriza, ou conjuntivite, e a confirmação vai se dar através da sorologia, com resultado IgM reagente e IgG não reagente, sem história vacinal nos últimos 21 dias. Aqui revisando então o aspecto do período de incubação e quando começam os sintomas. Os primeiros sintomas é a febre, que dura cerca de 5 dias, na maioria dos casos, acompanhado de tosse, que é um dos primeiros sintomas, também acompanhando a febre, e um dos últimos a desaparecer, junto com coriza, conjuntivite. Logo em seguida vão surgir as manchas de Koplik, que são pequenos pontos esbranquiçados nas mucosas, e, por fim, a erupção, que surge após o 3º, 4º dia do início da febre e que vai se resolver em torno de 4, 5 dias. Aqui nós temos um paciente com sarampo, mostrando o aspecto da conjuntiva, bem hiperemiada. Nós temos uma conjuntivite, às vezes com muita secreção. As manchas de Koplik na mucosa oral do paciente, esses pequenos pontinhos esbranquiçados. Aqui um outro aspecto, não confundir as manchas de Koplik com candidíase oral, são pequenos pontos esbranquiçados, esse é um aspecto, e às vezes são difíceis de identificar porque elas precedem o surgimento do exantema
e são muito fugazes. Aqui mostrando essa área atrás do pavilhão auricular, né, o exantema descendo, essa área costuma ser bem intenso no início, o exantema, ele é descendente, em algumas áreas há confluência, como a gente pode olhar aqui no tórax desse paciente, manchas de tamanho irregulares, não poupa as mãos e a planta dos pés, aqui uma criança com conjuntivite, um bebê, aqui aquele facies típico, facies sarampento, aqui um outro bebê com exantema morbiliforme, um pouquinho mais tênue, mostrando as mãos que estão envolvidas e os pés desse bebê, e aqui por fim a descamação, né, fina do sarampo, né, em todo o corpo. Esses são dados americanos em relação às complicações da infecção pelo sarampo. Então nós podemos ter a diarreia, que pode levar a desidratação grave, principalmente nos lactentes, a otite média, a pneumonia, encefalite é mais rara e 18% de hospitalização nos Estados Unidos e uma morte de 0,2%. A gente sabe que as principais complicações elas surgem nos primeiros 5 anos de vida, né, com destaque aí para a pneumonia. Essas crianças costumam ser mais hospitalizadas, e adultos acima de 20 anos também, a taxa de pneumonia e de hospitalização ela é maior. Aqui dados também americanos mostrando que abaixo de 5 anos, né, as complicações se acumulam mais que nas outras faixas etárias, inclusive morte, diarreia, encefalite, hospitalização, otite média e pneumonia. Aqui são dados do nosso surto aqui no Ceará. 100% dos pacientes apresentaram febre, 100% apresentaram exantema, a tosse foi o segundo sinal clínico mais importante, 84,5%, em seguida a coriza com 68% e a conjuntivite com 60% dos pacientes apresentando esse sintoma nesse nosso surto. Foram hospitalizados em torno de 23,4% dos pacientes e não houve nenhum óbito. Então, dependendo da topografia, nós temos algumas complicações mais comuns do sarampo. Então, respiratória, o destaque para a otite média aguda, principalmente nos lactentes, que pode complicar com mastoidite, laringotraqueobronquite, traqueite, pneumonia, pneumotórax e enfisema de mediastino. As complicações temidas neurológicas são a convulsão febril, a mais comum, mas o paciente pode evoluir com encefalite grave, a encefalite pós-infecciosa, a encefalite com corpos de inclusão nos imunossuprimidos, a panencefalite esclerosante subaguda, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Rye e a mielite transversa. No trato gastrointestinal, o paciente pode apresentar diarreia de intensidade variável, que pode levar à desidratação, adenite mesentérica, apendicite, hepatite, pancreatite e estomatite. Aqui um aspecto da pneumonia secundária ao sarampo, a pneumonia bacteriana. Essa criança foi tratada com antibiótico e melhorou. Esse é o aspecto eletroencefalográfico, né, com complexos periódicos característicos da panencefalite esclerosante subaguda, com a complicação que vem cerca de 10 anos depois de um quadro de sarampo, quando ele funciona como um vírus lento. E é um quadro muito grave e que leva sempre ao óbito. Há outras complicações, então, complicações oftalmológicas como a ceratite, ulceração de córnea e a cegueira, daí a necessidade que nós vamos ver de administrar vitamina A para as crianças, hematológica púrpura, a CIVD, pode complicar com miocardite, pericardite, a descamação intensa, né, e celulite, e outras complicações menos comuns, hipocalcemia, miosite, nefrite, insuficiência renal e, por fim, o óbito. Que só para lembrar que o nosso poeta, o Patativa da Seré, quando teve sarampo aos 4 anos de idade, provavelmente por déficit de vitamina A, ele perdeu a visão. Um aspecto muito importante é que se a febre não diminuir dentro de 1 a 2 dias após o início da erupção, isso é fortemente indicativo de que alguma complicação
principalmente infecção bacteriana secundária, como pneumonia ou otite esteja ocorrendo. Quando um paciente chega para atendimento com suspeita de sarampo no serviço de saúde, é necessário que o profissional use a máscara N95, esse paciente seja atendido em sala privativa para não contaminar os outros pacientes. Os critérios de definição de caso suspeito devem ser avaliados, então relembrando a febre, o exantema acompanhado ou de tosse, ou coriza, ou conjuntivite, avaliar critérios de internação, que nós vamos ver adiante, notificar caso suspeito, que preenche o critério de definição de caso para investigação, e solicitação da sorologia para o sarampo. Os critérios de internação para crianças seriam a desidratação, vômitos persistente, diarreia significativa, desconforto respiratório que pode denotar algum distúrbio metabólico ou a pneumonia, principalmente, suspeita ou confirmação de pneumonia, alguma alteração sensorial, lembrando os casos de encefalite, convulsões, déficit motor, incapacidade para ingerir líquidos e alimentos. Para os adultos também, como critério, a desidratação, desconforto respiratório, a suspeita ou confirmação de pneumonia, qualquer alteração sensorial, convulsão e déficit motor. O paciente deve receber bastante líquido, evitar a desidratação, se necessário, hidratação venosa, receber os antitérmicos, como paracetamol, dipirona ou mesmo ibuprofeno, para controlar a temperatura, a utilização do soro fisiológico para limpeza ocular e, eventualmente, antibióticos para a otite média, como amoxicilina ou ceftriaxona, para pneumonia tratar com penicilina cristalina ou ceftriaxona, e colírio com antibiótico quando houver infecção ocular secundária à conjuntivite do sarampo. A vitamina A deve ser dada para crianças menores de 6 meses de idade na dose de 50 mil unidades no dia do diagnóstico e outra no dia seguinte. Crianças entre 6 e 12 meses, 100 mil unidades por via oral no dia do diagnóstico e outra dose no dia seguinte. E crianças acima de 12 meses, 200 mil unidades por via oral no dia do diagnóstico e outra dose também no dia seguinte. Os profissionais de saúde devem ser vacinados, que não tiverem sido vacinados ou que não sabem a sua condição de vacinação previamente. O uso da máscara N95 ao entrar em contato com o paciente suspeito ou confirmado do sarampo e deve ser afastado do trabalho no caso de contato desprotegido para aqueles não vacinados que entrarem em contato com o caso confirmado de sarampo por um período de 5 a 21 dias após o contato. Os contactantes devem ser identificados, principalmente aqueles indivíduos mais vulneráveis, por ordem de importância, os imunossuprimidos, as gestantes suscetíveis, crianças menores de 6 meses, profissionais de saúde suscetíveis e indivíduos sadios maiores de 6 meses suscetíveis. É considerado um contato significativo aquele contato face a face, independente da distância do paciente e a permanência no mesmo ambiente por 15 minutos ou mais, isso é considerado um contato significativo. No paciente imunossuprimido e crianças menores de 6 meses em contato com sarampo até o 6º dia do contato, como eles não podem receber a vacina, que é uma vacina de vírus vivos atenuado, eles devem receber a imunoglobulina normal ou standard, ou então a imunoglobulina intravenosa. A mesma coisa é válida para as gestantes suscetíveis, contactantes de sarampo até o 6º dia do contato com o paciente. Vão receber também a imunoglobulina normal ou standard na dose de 0,25 ml por quilo intramuscular até 15 ml e a imunoglobulina intravenosa em dose única de 400 mg por quilo. Os profissionais de saúde contactantes até o 3º dia do contato suscetíveis, eles devem tomar a vacina tríplice viral, vão ser afastados do trabalho do 5º ao 21º dia após a exposição e, caso desenvolvam sarampo, eles deverão ser mantidos afastados do trabalho pelo menos até 4 dias após o surgimento do exantema.
em relação aos indivíduos saudáveis maiores de 6 meses, suscetíveis, contactantes de sarampo, até o 3º dia do contato deve ser administrada a vacina tríplice viral. E não há nenhum limite superior de idade para essa conduta. Em relação ao diagnóstico diferencial, então, nós temos a rubéola, né, que do ponto de vista epidemiológico incide geralmente em crianças acima de 5 anos, em pacientes também sem comprovação no cartão vacinal da vacina tríplice viral. Geralmente, diferentemente do sarampo, não vão ter pródromos, não vai ter aquele quadro febril intenso característico do sarampo, e o exantema é um pouco mais tênue, um exantema macropapular, mais roso. A progressão é semelhante à do sarampo e um aspecto importante é caracteristicamente o surgimento de gânglios retroauriculares, como a gente pode mostrar nesse slide, né? Identificando aqui um aumento de gânglios atrás do pavilhão auricular. Aqui o aspecto do exantema bem mais tênue que aquele observado no sarampo, que tem uma coloração mais avermelhada, mais acastanhada. Lembrar da rubéola congênita, que é a principal complicação que surge quando a gestante grávida é infectada pelo vírus da rubéola, e isso vai ter impacto grande em relação ao desenvolvimento da criança, desenvolvimento neurológico com microcefalia, a cardiopatia, a alteração da visão e da audição. Outro grupo importante para diagnóstico diferencial são os exantemas causados pelos enterovírus. São mais comuns as infecções nos lactentes, e nessa época do ano, os meses mais quentes, de janeiro até março, abril. Os pródromos geralmente estão ausentes, ou então pode ter também febre, mal-estar de curta duração. Se for o ecovírus 16, muita febre e irritabilidade. Em relação ao exantema, se for enterovírus, o Coxsackie-A, é possível aquela síndrome de mão-pé-boca, em que o exantema é vesicular totalmente diferente do sarampo. O exantema de Boston pelo ecovírus 16 é semelhante ao quadro do exantema súbito, aquela doença febril, 3, 4 dias, que desaparece a febre e surge o exantema. Ou então exantema petequial, que não é comum no sarampo, no caso do ecovírus. O eritema infeccioso, causado pelo parvovírus B19, também é uma doença mais comum na criança na faixa etária escolar, não tem pródromo, e o exantema evolui em 3 fases. Aquela face esbofeteada inicialmente, depois um exantema maculopapular, rendilhado, nos membros principalmente, no tronco, e que pode ter recorrência induzida por exposição intensa ao sol ou a estresse. Então aqui mostrando a face esbofeteada do eritema infeccioso e o exantema tipo rendilhado também, que se diferencia do sarampo. Outro diagnóstico diferencial importante é a escarlatina, que acontece principalmente em crianças acima de 3 anos, se caracteriza com febre alta aos pródromos, amidalite purulenta, dor abdominal, e o exantema é uma eritrodermia intensa, sem solução de continuidade na pele, diferente do sarampo, que tem aquele aspecto pintado. O aspecto também de lixa, os sinais de Filatov, pastia e a língua em framboesa, e por fim a descamação, principalmente nas mãos e nos pés. Então nós temos aqui mostrando a língua em framboesa, o sinal de Filatov, que é essa palidez perioral dessa criança, no braço desse paciente mostrando o exantema escarlatiniforme, uma eritrodermia contínua, um aspecto de lixa, e por fim a grande descamação intensa nas mãos e nos pés desse paciente. O exantema súbito, causado pelos herpes tipo 6 e 7, é uma doença de lactentes e pré-escolares, um pródromo também de muita febre, e a febre cessa e aí surge um exantema maculopapular, menos intenso que o do sarampo, mais tênue, parecido com o da rubéola, não confluente, e desaparece. A criança tem um estado geral bom, diferentemente do sarampo, em que o paciente sempre está muito abatido. Então aqui mostrando o aspecto do bebê, que aparenta bem, e tem esse exantema que dura 2, 3 dias. A doença de Kawasaki é uma doença também de lactente e pré-escolar, se caracteriza dos pródromos com febre muito alta, a adenomegalia caracteristicamente cervical unilateral,
a conjuntiva está hiperemiada, mas ao contrário do sarampo, não tem secreção, e surge também edema nas mãos e nos pés. O exantema é variável, a boca está afetada com hiperemia labial, descamação e rachadura, a língua pode parecer a da escarlatina, a língua em framboesa, e por fim surge descamação grosseira nos dedos das mãos e dos pés. Então, aqui mostrando o quadro de hiperemia conjuntival, notem que, diferentemente do sarampo, não tem secreção, a adenopatia cervical unilateral, a língua em framboesa e o exantema do tipo maculopapular. E aqui já a descamação, né, nas mãos, nos pés, e também mostrando a descamação nos lábios. A dengue, né, é muito importante também como diagnóstico diferencial. Lembrar que essa doença está se deslocando cada vez mais, atingindo crianças, né, e à medida que os adultos são infectados pelos 4 tipos de vírus da dengue. E os pródromos são febre alta, cefaleia intensa, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, dor abdominal difusa, mas sem sintomas respiratórios, o que diferencia bastante aí do sarampo. O exantema do tipo maculopapular, pruriginoso, geralmente surge 2 a 4 dias após o início da febre, e também costuma ser um exantema petequial muitas vezes. Aqui mostrando então o aspecto, né, do exantema da dengue. Há uma confluência, diferentemente do sarampo, e algumas ilhas pontuais de pele sã, e aqui mostrando aquele paciente com plaqueta baixa, mostrando que ele, com o prurido, acabou surgindo essas petequias. Aqui também outros aspectos, né, do membro inferior de um paciente, a eritrodermia mais difusa e essas ilhas de pele sã, tornando um exantema diferenciado daquele que a gente observa no sarampo. Em relação ao diagnóstico laboratorial, só lembrando, né, o momento ideal para solicitar o exame, lembrando que são cerca de 14 dias de incubação até o surgimento da erupção na pele, que é o momento que a gente acaba fazendo um diagnóstico clínico de suspeita de sarampo quando surgem o exantema do sarampo. E a gente vê que há um momento certo para a gente poder pedir os exames corretos. Então, o vírus ele é detectável no sangue já 7 dias antes do surgimento do rash e um pouco depois, de modo que o diagnóstico de isolamento viral tem um período curto para ser feito. E também na nasofaringe, um pouquinho depois ele surge, um pouquinho depois ele desaparece. Então nós temos momentos de oportunidade para pedir exames. Vejam também que o teste sorológico é o mais usado para o diagnóstico, é adequado pedir logo que surge a erupção do sarampo, o IgM vai estar positivando. Então, a confirmação laboratorial é com IgM positivo, ou então uma elevação significativa de 4 vezes ou mais dos títulos de IgG entre a fase aguda e a fase de convalescência. O isolamento viral pode ser feito através de cultura, que é só com laboratórios de referência, e a PCR em tempo real, que nós dispomos aqui no LACEN. Esse isolamento viral e a PCR, principalmente a PCR, na urina, é o método, o local ideal, também o swab da nasofaringe. Em relação à interpretação dos testes sorológicos, então, em relação ao IgM, ele é positivo a partir do exantema naqueles indivíduos não vacinados. Uma coleta antes de 72 horas do exantema tem que descartar falso positivo com a nova coleta falso negativo, com a nova coleta 2 a 4 semanas após. O IgM pode persistir positivo 1 a 2 meses e exames doenças que podem causar um falso positivo IgM para sarampo seriam a infecção pelo parvovírus B19, a infecção pelo vírus da mononucleose, o Epstein-Barr, e algumas colagenoses. Em relação ao IgG, a coleta na fase aguda e na convalescência. Nos não vacinados, 5 a 10 dias após o exantema é que surge o IgG, e naqueles indivíduos vacinados ele já tem um aumento imediato
de IgG após o contato ou infecção, devido à resposta imunológica conferida pela vacinação. Um IgG que é negativo e se torna positivo, ou um IgG que aumenta em título de mais de 4 vezes, a gente está confirmando um diagnóstico de sarampo. Em relação à interpretação do IgG positivo, ele pode significar uma infecção atual, para a qual o indivíduo está adquirindo imunidade, uma imunidade adquirida por infecção prévia ou pela vacina, a presença de anticorpos maternos em bebês menores de 15 meses, aqueles anticorpos que passaram através da placenta, ou então pode estar positivo naqueles indivíduos vacinados 6 a 45 dias antes do exantema, e o IgM e o IgG, nesse caso, não podem distinguir entre a doença ou a resposta vacinal. Nesses casos, as técnicas de isolamento viral por cultura ou então por PCR serão úteis para o diagnóstico diferencial entre vacinação e a própria doença. A cultura e a PCR. Então, a coleta deve ser feita o mais rápido possível, após o surgimento do exantema, até o 10º dia, idealmente, e vai ser mais eficaz essa coleta se for realizada até o 4º dia do surgimento do exantema. Se faz aquela técnica com o suave de cada narina e da orofaringe, ou então a coleta da urina, 50 a 100 ml, e na urina a resposta é melhor, e esse material deve ser conservado a 2 a 8 graus Celsius até ser analisado pelo laboratório. Em conclusão, a gente deve identificar o paciente com suspeita de sarampo, que é aquele paciente com febre, exantema e um ou mais dos seguintes sintomas e sinais: tosse e ou coriza e ou conjuntivite. Esse paciente deve ser notificado, investigado, identificar aquelas situações que indicam hospitalização, principalmente desconforto respiratório, muita diarreia, desidratação naqueles bebês menores. Deve ser solicitada a sorologia IgM e IgG para sarampo e os indivíduos suscetíveis devem ser vacinados. Muito obrigado.